Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar mais um dos nossos episódios do podcast Reflexo e eu tenho uma convidada muito especial. A gente está num formato diferente hoje, que é o online, porque ela mora em São Paulo, vive lá já há 25 anos. Ela é um ícone de beleza e, mais do que isso, ela é cheia de conteúdos. Quero dar boas-vindas a Márcia Maróstica. Obrigada, Márcia. A ideia veio, né, porque eu tava naquelas andanças de Instagram, enfim, né, e veio um conteúdo teu compartilhado. E aí eu disse, nossa, Márcia Maróstica, vamos olhar como é que tá, né, o que ela anda fazendo. E aí eu vi o teu conteúdo lindíssimo, né, eu vi que tu trabalha, né, que tu é nutricionista, trabalha com pele, mas eu queria que tu explicasse o teu posicionamento hoje, como que é o teu trabalho, o teu estilo de vida, e o nosso podcast é sobre isso. Claro, é um maior prazer. Anne, eu vim para São Paulo trabalhar como modelo, né, já sabe, depois eu fiz nutrição. Mas eu sempre tive uma coisa muito fácil com um estilo de vida mais saudável. Não que eu sempre tenha sido assim toda corretinha, né? Durante a época de modelo, eu fumava, fazia coisas assim que hoje eu não consigo imaginar, mas fiz, né? Então, faz parte da minha história, vamos lá, ok. Mas em relação à alimentação, eu sempre tive muita facilidade, porque a minha mãe tinha uma conduta muito bacana com a gente quando era criança. Ela, por exemplo, ela fazia refrigerante em casa pra gente, não comprava, ela fazia iogurte, fazia biscoitinho. Então a gente sempre teve essa pegada de não industrializado, e sim de comida de verdade. Então sempre teve uma coisa mais natural. E quando eu fui pra nutrição, me parecia um caminho muito óbvio eu ir pra isso, né? Porque era a coisa da alimentação. Na jornada da nutrição, eu conheci a nutrição clínica, a funcional. E aí eu me apaixonei, porque a funcional, ela vem de um ramo de medicina integrativa, né? Onde tu enxerga o ser humano como um todo. Eu lembro que eu tinha pacientes, por exemplo, que tinham acabado de se separar e vinham no consultório fazer uma dieta. E falava, não, vai pra casa, é o teu todinho que tu tá precisando, toma o teu todinho, agora eu não vou fazer nada, eu não vou mexer em nada. Porque tu tá toda desregulada, né? Não tem nada no teu corpo que esteja... Por que eu vou te causar uma outra perda em alguma coisa? Agora não é o momento de eu mexer. Então, que aborda, né, toda a qualidade, a saúde, não apenas a falta de doença, como a gente sabe. Então, na nutrição funcional, eu fui vendo isso e me apaixonou cada vez mais. Porém, e trabalhei com médicos de medicina integrativa excelentes aqui em São Paulo, que eu aprendi muito, eu tive muita sorte. E eu aprendi a fazer muita prescrição muito boa de nutrição, assim, com suplementos muito bacanas. E aí eu percebi que cada vez mais gente jovem estava tendo doenças crônicas, doenças autoimunes e doenças que eram de um repertório de pessoas de mais idade, que estava regredindo nessa idade. Então a qualidade de vida estava decaindo. E aí, além da gente fazer toda essa abrangência alimentar, essa coisa de cuidar do alimento da pessoa na clínica, eu comecei a ver que as pessoas estavam se intoxicando muito, dentro de casa, dia a dia. Então, eu comecei a ir na casa desses pacientes, comecei a ver o que produtos de banheiro, de higiene pessoal, de cosmético, de limpeza, de cozinha, que estavam entrando nesse corpo e causando uma disfunção dessa harmonia do corpo. E aí, junto com isso, eu sempre tive o lado de cosmético, né? Então, quando minha mãe fazia refrigerante de maçã, a gente também pegava a babosa da horta para passar no rosto. Mesmo? Desde 14, 15 anos. Eu, com 16 anos, fazia todo o meu skincare e fazia receita para as minhas amigas todas. Ai, que amor! Foi assim que começou. Eu sempre tive paixão, porque minha mãe fazia isso. Eu acompanhava ela nesses rituais. Então, essas coisas vêm de casa, né? Com certeza. Coisa boa. E aí, eu uso óleos essenciais há 20 anos. Óleos vegetais essenciais, quando ainda falavam, nossa, isso aí é meio bicho grilo, né? Boca, vai entupir os poros, Mas eu sempre fui muito apaixonada. E eu usava na pele, mais que a aromaterapia, eu sempre usei na pele, como um antioxidante, como tratamento. E assim, sozinha, tu pesquisava e fazia? Tem muito de intuição. Essa é uma coisa muito legal. Eu acho que o feminino tem uma energia de criação muito grande, né? A gente não gera só vida, essa energia de criação é nossa, é do feminino.
E a intuição está muito nisso. Então, eu deixava me guiar muito pela intuição. E eu ia acertando. Eu sabia fazer as diluições, né, os usos corretos, porque o óleo essencial tem que saber o veículo no qual usar, para não machucar a pele. Mas a intuição vai aflorando, assim, porque a gente está muito longe disso hoje em dia, né? Muito. A gente ficou muito mecanizada, muito robotizada, e a gente saiu muito de perto dessa força muito grande que a gente tem, que o feminino tem. É verdade. Então, eu sempre falo, né, nos vídeos, gente, vamos voltar, deixa eu escutar essa vozinha que tá lá dentro, né? Não essa voz da mente que fica te levando do inferno ao paraíso o dia inteiro. Mas intuição, né? Uma coisinha, e a gente vai resgatando aos pouquinhos. Então, eu fui fazendo isso, e aí a minha grande paixão foi assim, gente, por que eu vou ficar recomendando marcas? Aí eu quase enlouquecia fazendo pesquisa de marcas aqui fora do Brasil, né? O que dá. Se eu posso desenvolver, eu tenho conhecimento para desenvolver isso. Que legal. Como eu pesquisei muito local e eu vim da nutrição, então eu percebi que ativos que a gente usava na nutrição para suplementação ou como alimentos funcionais migram para a dermatologia. Eu via muito isso. Então, começou com os probióticos, com o microbioma, né, o bioma da pele, aí alguns suplementos, alguns ativos que a gente usava em suplementação, que hoje já estão também sendo prescritos para uso tópico. Então, unindo tudo isso, eu falei, nossa, gente, mas eu tenho conhecimento de fazer isso. E aí eu me joguei, fiquei 1 ano viajando no mundo, e vendo os maiores mercados de cosméticos, onde iniciaram as empresas, que tinha de tecnologia. E aí eu voltei e peguei uma equipe muito grande de químicos que, na minha supervisão de 100% natural, exatamente natural, o que a gente vai fazer e que traga muita eficácia. Então a gente ficou nisso. E existe uma diferença muito grande. Eu vou falando, tá? É isso. A gente quer te ouvir. Existe um mercado gigantesco, bilionário disso hoje, e as pessoas estão sendo assim, levando essa enxurrada de informação de coisas orgânicas, de coisas naturais, veganas. E existe, assim, um pouco de dificuldade nisso, né? Eu acho que a gente pode esclarecer um pouquinho para as pessoas o que é cada coisa para saber. Eu acho muito importante, Márcia, porque tem uma confusão grande, é uma tendência de mercado. Hoje a gente vê, né? Eu tenho muitas pacientes que perguntam, né? Que já não querem mais prescrições comuns, né? Ou pelo menos querem introduzir alguma coisa. Eu até estava comentando aqui com o pessoal, tenho pacientes que usam óleos, né? Essenciais. Então, eu tô aprendendo contigo hoje sobre isso também, porque a gente como dermatologista, a gente fica muito restrito à indústria, realmente, né? Eu tento diminuir um pouco isso, eu gosto muito de produtos manipulados que já tem um pouco menos de químico, mas são químicos, né? Então, nossa, foi o principal motivo de eu me interessar pelo teu trabalho nesse momento, foi esse, porque eu vi que tu realmente tinha uma verdade, né, que isso era uma parte da tua vida, né, tu faz isso porque é a tua vida, né, e eu disse, eu preciso conversar com a Márcia, a gente precisa, eu acho que o futuro tá em juntar essas coisas e ir para esse lado, e as pessoas não entendem, né, vegano, orgânico, natural, então se tu puder explicar a diferença desses cosméticos, eu adoraria. Com o maior prazer. Aí, inclusive, ontem, eu estava na Green Cosmetics, um evento que aconteceu aqui em São Paulo, está acontecendo hoje também. E aí, é só de química verde, né? Então, o que é química verde? Vocês vão ver, gente, inúmeros nomes, né? Ciência verde, química verde, clean beauty, vocês vão ver. Então, agora o marketing funciona muito nisso e vai confundir muito a cabeça de muita gente. O que quer dizer? Laboratórios que estão investindo, os mesmos maiores do mundo, eles têm um braço no natural já, porque isso, nem todos estão aí por preocupação, né, Ana? A gente sabe como é. Tendência, né? Porque o mercado vai ter muito, vai ter muito. Então, que bom, a gente vai aproveitar essa carona, porque a gente quer produto natural. Então, eu vi muita coisa, assim, de ativos de retinol-like, né? Então, é um retinol vegetal, não provoca aquelas reações de agressão na pele.
o ácido hialurônico. A gente viu, então, neurocosméticos também, né, que ativam receptores da pele, a ocitocina na pele, diminuindo o cansaço, o bem-estar na pele e preparando essa pele para receber os outros ativos de tratamento. Então, tem muita coisa nova surgindo. Mas, como tu falou, os nomes. Eu noto que, assim, mesmo as grandes lojas que tem no Brasil de cosméticos, que são mundiais, que estão aqui no Brasil hoje, pelo menos nas grandes capitais, as pessoas que vendem não sabem. Não. Então, vendem. Então, é o seguinte, gente. Existe vegano. Vegano é um estilo de vida. Vegano é uma pessoa que não utiliza nada animal e nada testado em animal. Certo. Então, ele vai evitar qualquer coisa animal, ele vai evitar usar um relógio com pulseira de couro, ele vai evitar comprar roupa de couro, ele não vai usar, ele vai usar sapato com material alternativo. Veganismo é um estilo de vida. Quando a gente traz o vegano para um cosmético, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer que não há nada animal nesse cosmético. Aí nem testado. Pode ter de animal. Pode ter cera de abelha, pode ter lanolina, pode ter que da a lã do carneiro. Aquela gordura da lã do carneiro, pode ter corantes, pode ter colágeno bovino, né? Então a gente já tem as alternativas naturais. E aí, quando a gente tem um selinho num cosmético, por exemplo, da Sociedade Brasileira Vegetariana, não sei se é vegetariana ou brasileira, sempre confundo. Do PETA, por exemplo, tem aquele coelhinho, cruelty free, vegano, quer dizer o quê? Nenhum ativo que está ali dentro foi testado em animais. Ótimo, porque a gente não precisa mais. Hoje nós temos pele sintética em laboratório que traz o mesmo resultado. Então, ficar furando, machucando, botando no olho. Furando, gente, sério mesmo, não tem propósito, né? A energia disso vem pra gente. É verdade. Então, vamos lá. Precisa, tem nenhum cosmético testado no mundo. Testado em animais. E a gente tem até algumas marcas que se preocupam com isso no Brasil, né? Minorias, mas tem, né? O caminho, né, racional é que os naturais sejam cruelty free e veganos, né? Não tem nada testado em animal e não tenha nenhum material animal. Algumas linhas, por exemplo, como a Guerlain, tem o mel, tem o coisa do própolis. Eles têm todo um trabalho com as abelhas, então, né, eles fazem esse trabalho de extração sem extração sem crueldade, né? Exatamente. Então, tem algumas marcas que mantêm ainda alguns ativos de animais, mas existe esse trabalho por trás, porque o consumidor não aceita mais que a marca só venda e dane-se meio ambiente, dane-se animal. Não aceita mais. Né? Talvez algumas pessoas ainda não estejam muito familiarizadas com isso, mas é crescente isso. A gente viu os ontem, as pessoas não aceitam mais, principalmente pessoas mais jovens. Exatamente. Saber o que contribui com o meio ambiente e com o social. Né? Até tu tá falando isso, eu tô lembrando, eu tava num evento esse final de semana passado em São Paulo, e sobre tendências, né, falando dessa nova geração dos 12 aos 28 anos, né, que são jovens que já se preocupam menos com o envelhecimento, se preocupam, mas de uma forma mais natural com o envelhecimento, né? E com essa questão de ser coisas mais naturais, né? Então, sempre falo, né? A gente tem que acompanhar, né? Se não é por gosto, que seja por necessidade, mas no meu caso é por gosto mesmo, é uma linha de trabalho. Eu gosto de pensar assim na paciente de uma forma natural, vamos envelhecer bem, vamos, né, a gente não precisa se transformar, né, essa foi outra coisa que me chamou a atenção em ti quando eu comecei a ver tuas fotos, né, no meio de tantos lábios inchados e rostos inchados, te encontrar foi ótimo, né, ver que tu continua linda de uma forma natural. E eu sempre falo para as minhas pacientes isso, né? Que eu não quero tratar elas, eu quero tratar elas, as filhas delas, os filhos delas, né? Então a gente precisa já começar a pensar nisso, porque esse é o futuro, né? A nova geração que vem já vem pensando nisso, né? Sim, acho que vem pensando nisso e vem pensando numa coisa que eu acho muito importante, que é uma forma de passar o tempo, de ter idade menos esquizofrênica, né? Eu acho que a gente vem de uma geração muito esquizoide, né? Gente, anti-aging, né? Hoje a gente não fala mais anti-aging, a gente fala well-aging, né? Eu consigo envelhecer, pode fazer procedimentos, né? Cada um é dono do seu corpo, mas que eu saiba que o envelhecer é a única alternativa que eu tenho, a outra é estar morta.
Exatamente. Então, bacana, é bom, né? Não é tudo de ruim. Anti-envelhecimento é uma coisa que me deixa completamente fora do natural. Então, isso gera muita ansiedade. É verdade. Então, que bom que essa geração nova está vindo com um menor comprometimento emocional disso. Está vindo de uma forma mais inteligente, né? Isso, pra mim, eu acho que a gente viveu, não sei se tu concorda, Márcia, mas a gente tá vivendo o auge disso, na minha opinião, assim. Porque as nossas mães não tinham tanta preocupação, mas hoje elas têm também, né? Porque elas estão vivendo a mesma época que nós, né? Com mais rugas do que nós, enfim. Então, eu acho que a gente tá vivendo o auge. Pra mim, eu vejo agora como um pouco de retorno àquilo de antes, graças a Deus, né? Porque a gente... Eu vivi agora minha idade adulta, digamos assim, no auge disso, né? Que foi o auge das transformações, das bizarrices. Então, é legal ver retornando, né? É legal a gente conversar sobre isso nesse momento, especificamente. Essas bizarrices que tu fala, eu acho que a gente foi uma geração que pegou isso bem, bem forte antes, sabe? Uhum. Eu sou mais velha que tu, então talvez 10 anos, uma coisa assim, eu tenho 51 hoje, né? Fez muita diferença, 10 anos, não sei quanto anos tu tem, mas eu tô com 38 agora, mas eu sinto a mesma pressão, né? Já há algum tempo, trabalho com isso há 11 anos, então a mudança foi grande. E eu peguei mais ainda, né? Alguns anos de diferença nisso tudo muda muito o repertório. Então a gente pegou muita... agora a mulher é isso, agora a mulher é aquilo, agora a mulher também, em todos os sentidos, né? Agora a mulher goza infinitamente, né? A mulher tem 1000 orgasmos. Isso. A gente se não tiver um fracasso. Tá de um lado pro outro. Deixa a gente se organizar, né? A gente vai no nosso ritmo. Então, voltando para os produtos lá. O vegano, então, é o que não é testado no animal, né? Qual a diferença pro orgânico, pro natural? O orgânico vai ser quando um cosmético tiver o selo. A gente não tem legislação, então a gente tem algumas certificações. O orgânico tem, para ter a certificação, ele tem que ter uma porcentagem dele de ativos orgânicos. Então, a plantação sem pesticida, tem todo o trabalho, toda a preocupação com a mão de obra, trabalho de remuneração justa, o manejo do solo, tem toda uma questão por trás que é o orgânico. O cosmético ser natural, ele também tem que ter tanto por cento do cosmético que tem ali dentro, tanto por cento de matéria-prima tem que ser natural, tem que ser vegetal. Tá. E aquilo sintético tem que estar de acordo com aquilo que não é proibido. Algumas coisas se mantêm sintéticas, não necessariamente o sintético é ruim. Não é 100%. E como que aquilo é transformado, transformado na indústria, né? Então tem isso, mas nem todas as empresas têm as certificações, porque as certificações, tem algumas empresas, elas são não governamentais, mas algumas delas são empresas privadas, então pode ter algum interesse ali atrás, né? Claro. Uma marca muito grande pode liberar um ativo como não sendo tóxico. Então tem isso. E aí nós temos o Clean Beauty. Clean Beauty é uma beleza limpa. Clean Beauty, ele aceita mais a ISO 18126, que tira alguns dos componentes que hoje estão mais conhecidos como tóxicos, como parabenos, fitalatos, triclosan, algum desses mais conhecidos, mas permite ainda algumas coisas que o natural não permite. Então a gente tem o convencional, tem o Clean Beauty, que é uma classificação mais ou menos aí no meio, e a gente tem o natural. Então o natural, ele é muito mais rígido esse controle, então ele tem conservantes que são mais naturais, tem coisas que ele não aceita, que, por exemplo, são aceitos no Clean Beauty. Então, tu vai ver lá, traz um rótulo, EDTA, PEG, algum número. Essas substâncias no natural não são aceitáveis. Tem uma listinha de produtos que não entram, químicos que não entram. Não entra. Entendi. É uma escadinha, então, né? O natural é o mais, digamos, limpo. Aí vem o Clean Beauty. Sim. E daí do natural, ele pode ser natural e pode ser natural orgânico. E existem marcas que se enquadram hoje no natural, ou ele é um cosmético produzido, assim, digamos, artesanalmente? Ou tem marcas brasileiras, enfim, que respeitam essa questão do natural? A gente tem marcas brasileiras bem boas. A gente tem a Sup,
a gente tem Almanat. Eu vi que tu compartilha algumas coisas assim, né? Achei alguns cosméticos. A Care Natural, que tem. Como não há uma legislação, Anne, então cada empresa classifica o que é o não natural para ela. Ah, entendi. Tá? Então, algumas têm algumas substâncias que não são... não poderiam não ser consideradas naturais. Que pena, deveria ter, né? Porque aí fica dependendo da gente ter o conhecimento, né? Para quando for olhar a composição. É mais ou menos como aquela coisa do petróleo free, né? Então, aqueles shampoos que não tem sal. Aí a gente vai olhar, não tem lá o sal, mas tem um outro equivalente a ele, né? Tem um substituto que é tão ruim quanto, só que não ficou tão mal falado no mercado ainda, né? Que pena então, que a gente não tem isso, né? Deveria ter alguém interessado em fazer essa legislação, porque é difícil acompanhar uma pessoa leiga, entender todos esses compostos na hora que for pesquisar, né? É difícil. Por isso que a gente, às vezes, assim, a gente coloca... Eu, às vezes, faço posts colocando os nomes, né? Quando você for comprar, salva esse nome aí para não ter lá atrás na composição. Porque o que a pessoa tem que ver? Não adianta ela ver o rótulo na frente. Ela tem que ir para trás e ver a lista de composição. Aí que ela vai ver. Por quê? Tem muitas empresas que fazem o que a gente chama de greenwash. Por exemplo, tem a pasta de dente as convencionais tem triclosan, que é um belíssimo disruptor endócrino. Não é uma coisa da gente ter no corpo, de absorver no corpo. E aí, eles colocam lá no rótulo, na frente, um monte de laranja ou folhinha. Leva o consumidor a pensar que aquilo é natural. Mas tem triclosan. E isso é agir de má fé, isso é marketing, né, gente? Isso é mentir para o consumidor. A gente vê muito isso, Márcia, na dermatologia, na vitamina C, né? Que daí tu vai lá e tu olha compostos com vitamina C. Aí eu sempre ensino minhas pacientes, anota esse nome, vê se tem ácido ascórbico, porque a maioria dessas vitaminas C não tem vitamina C. E não vai, né, ter, mas vende como vitamina C, né? Então, a indústria, ela é... Isso fora quando realmente tem aquilo que tá na composição. Eu não sei se tu acompanhou, Márcia, ontem mesmo, até eu deixei anotado para conversar contigo sobre isso, uma paciente muito querida minha, Daphne, beijo Daphne, me compartilhou uma notícia do FDA americano, que eles fizeram um recall de vários shampoos secos, eu não sei se tu viu, nos Estados Unidos e no Canadá, marcas conhecidíssimas como 3CM, Bad Head, e vários filtros solares, vários produtos em spray, né? Contaminados com altíssimas doses de benzeno, né? E benzeno até a Anvisa já proibiu, né, o uso de benzeno acima de uma determinada dose por ser cancerígeno, tá comprovado nexo causal há muito tempo com leucemias e outros cânceres, né? E eles, mesmo com uma agência tão reguladora como o FDA, né, nos Estados Unidos, uma empresa privada fez a investigação e viu que o produto é cancerígeno, né? Então, tu imagina mesmo assim, né? Imagina no Brasil, né? Como é que a gente fica, né? Pois é, mesmo assim, marcas, né? Bem conceituadas, né? Marcas que não precisam fazer isso, né? Que tem um lucro absurdo. Outras, como a Johnson também, tiveram a história do talco, de várias outras coisas que tiveram que tirar a mercadoria das prateleiras. E a gente tem que pensar o seguinte, né? A Anvisa, o FDA, fazem uma classificação assim. Essa quantidade aqui, máxima, não vai causar, não causa risco. Só que essa quantidade desse produto, mas quantos produtos eu faço por dia? 10, 15, 20, 7? Isso, que tem a mesma coisa. Mas como é que é a sinergia deles dentro do meu corpo e esse acúmulo dentro do meu corpo? Então, tanto a Anvisa quanto o FDA estão absolutamente atrasados em relação a isso, né? Estão atualizados dessa necessidade de limpar esses produtos que a gente tem contato todos os dias, a vida inteira. A gente tem essa exposição a vida inteira com esses produtos. Né? Então, muito difícil, né, Márcia? Porque são empresas muito grandes, né? Isso. É por isso que a gente fala que não leiam o que está na frente, leiam o que está na composição, e aí gravem uns poucos, para ter essa autonomia, gravem alguns nomes, salvem no celular de vocês alguns nomes, e quando tem aquilo na composição,
não compre. Ainda assim, os produtos americanos, por exemplo, eles vêm como os nossos produtos alimentícios. Eles vêm em ordem decrescente de quantidade. O que está por primeiro é o que mais tem. Como temos isso nos alimentos. Aqui no Brasil, não. Está em qualquer ordem. Então, eu não sei o que mais tem lá dentro. Né? Tem esse agravante ainda. Eu vi, Márcia, que tu usa muitos óleos essenciais, né? E que tu dá algumas dicas. Conta pra nós, assim, os teus preferidos, né? Os usos deles, assim, aqueles que tu mais usa, que tu mais gosta. Por onde começar, né? Se eu nunca usei, onde eu começo? Por onde eu começo? Eu acho que assim, se eu não tenho ainda, eu teria 2 em casa para começar a montar minha farmacinha. Eu trato muitas das coisas com óleos essenciais, eu não sou muito adepta de medicamento. Então, se eu fosse começar, eu começaria tendo óleo essencial de lavanda, angustifolia, lavanda angustifolia, e teria tea tree. Com esses 2 eu consigo, a lavanda eu consigo usar nessa região aqui na têmpora. Nas têmporas eu consigo usar para acalmar, baixar a ansiedade, para melhorar... pegar no sono. Eu consigo fazer inalação dela também para manter um maior tempo de relaxamento, de sono para as pessoas que acordam à noite. Eu consigo usar em espinhas, em machucado, para cicatrização, para esterilizar. Eu consigo usar ela em uma série de coisas. E consigo usar ela junto com um creme no rosto para crescimento celular. Então, misturando mesmo. Misturando, né? A gente usa puro, assim, esses 2 a gente pode usar puros quando for uma coisa local, né? Então eu boto em cima de uma espinha, eu coloco em cima de um cortezinho para cicatriza muito mais rápido, que faz essa renovação celular, para inalação. Normalmente a gente sempre mistura os óleos essenciais com óleo vegetal. Então, como é que a gente... E esse segundo que tu falou, como é o nome dele? O tea tree ou melaleuca, ele também tem uma função super bactericida, antifúngico, antiviral. Então, ele é muito bom para também espinhas, cortes, machucados, para quem tem muita oleosidade na pele. Então, pode misturar um pouquinho de álcool de cereais, aí o dermato me fala se é bom. Ou com um óleozinho ou hidratante que passar na pele para ele regular essa produção de sebo. Ele é muito bom. Eu começaria com esses 2, porque com esses 2 eu faço quase tudo. Márcia, vou te fazer uma pergunta sobre um clássico, tá? Eu tenho até uma formulação que eu uso, eu gosto de manipular ela, que é para paciente que tem pele oleosa, que eu diria que é um dos únicos óleos que realmente hoje faz parte da minha prescrição, que é o óleo de rosa mosqueta. Tu usa ele? Maravilhoso, muito. E o que tu acha dele, assim, qual momento, que tipo de uso tu acha interessante dele? Eu uso numa fórmula que ele é com outras coisas, né? Mas, assim, adoro. Eu acho ele maravilhoso. Eu só sempre peço para as pessoas prestarem atenção. Normalmente, quando a gente compra isso em farmácia comum, ele tem com outras coisas na composição. A composição dele, gente, tem que ser a rosa, só o óleo vegetal da rosa mesmo. Então, aqueles que começam que tem fragrância, BPA, larga isso, não compra isso. Isso não é óleo de rosa mosqueta. Eu acho ele excelente para clarear a pele, para tratamento, rejuvenescimento, para cicatrização. Eu uso ele muito, Anne, à noite, com óleo essencial de laranja doce, para clarear a pele. Aí, como é que... Explica pra nós, assim, como é que é. Eu quero usar um óleo. Como é que eu compro um óleo? Eu nunca comprei um óleo, né? Como é que funciona o comércio disso, do óleo essencial? O óleo ou essencial? O essencial. Os dois, né? Porque tem que misturar, pelo que eu entendi nas tuas postagens, né? Tem que misturar. Por exemplo, pode comprar os óleos vegetais, né? O de semente de uva, o de jojoba, o de rosa mosqueta, o que mais que a gente tem de óleo de damasco, de castanha do Pará. Eu acho que a gente tem marcas que são muito boas. Então eu vou falar porque eu já conheço, já sei a procedência e ajuda. Então a gente tem óleos vegetais, a gente tem a Terra Flor Aromaterapia, que são muito bons, é uma empresa lá da Chapada. A gente tem Baissâmia,
que é da Samia Maluf. Nós temos Aloe, Arro Aloe. É AH-Loe. Tá. Que tem óleos vegetais, tem muita coisa com aloe vera, que é maravilhoso também. Então, eu acho que essas marcas são bem boas, são confiáveis para a gente comprar os óleos essenciais e vegetais. E os essenciais ainda tem terra, que são muito bons. Tá. E eu não ganho nada com isso. Sim, é porque gosta. Poder direcionar. Compra na internet. A compra pela internet é mais fácil. Algumas delas têm lojas. Eu sempre compro pela internet, é mais fácil hoje, Anne. Principalmente se morar no interior, eu acho muito mais fácil. Aí em Caxias do Sul, tem uma lojinha em frente, onde era o Hospital Delmese, que é a Dermalaudo, que vende olhinho. Ah, que legal. Porque também tem isso também, eles não são todos iguais, né? Eu sei que tem óleos que tem uma qualidade boa, tem outros que a gente não sabe, então é legal ter indicações para quem quer usar, que realmente use um bom produto, já que se dispõe a usar um produto assim natural, né? Eu acho, usa um produto puro, né? E aí você guarda no escuro, não deixa isso exposto à luz, guarda dentro de um armário, né? Num ambiente não muito úmido, não muito quente, para proteger esse óleo, né? Porque é gordura, ela rancifica, então tu perde propriedades, né? Sim, provavelmente não tem assim grandes, talvez nem tenha conservantes, essas coisas, então exatamente. É um produto que precisa ser muito bem conservado, né? Márcia, vou te fazer uma pergunta, tá? Que eu sei que todo mundo vai gostar de ouvir isso. Como é que tu te manteve linda ao longo desses anos, desde que tu foi lá, nossa princesa da Festa da Uva, em 1996, continua lindíssima. Como é que é a tua rotina de cuidados com a pele? O que tu faz? Tu faz algum procedimento? Gosta, não gosta? De uma forma bem honesta, tá? Eu acho que, assim... como uma inspiração mesmo, né? Seria muito legal a gente saber o que tu tem feito. Claro, é um prazer. Eu sempre falo, quando eu descubro uma coisa boa, eu falo, porque eu acho que a gente tem uma coisa tão bacana do feminino, de se unir, de se ajudar, de se inspirar uma na outra, né? Em vez desse comportamento que a gente aprendeu meio competitivo, sim, foi ensinado pra, né? Então vamos lá. Eu cuido muito da minha alimentação, muito. Então eu tenho uma alimentação bem bacana, bem regrada, todos os dias. Eu tento dormir cedo, então 9h30 eu tento estar dormindo já. Ai, que delícia. Sabe que o meu sono tá bem esquizofrênico, né? Eu tenho uma bebê de 6 meses, Márcia, Bela. Se não achar estranho, né? Tem noites que eu durmo 1 hora e tem noites que eu durmo 8, assim. Essa noite foi uma noite, acho que ela tava vendo que a mãe tinha compromisso, ela me deixou dormir. Nossa, eu fiquei chocada. Mas o sono muda muito mesmo, a minha pele anda muito diferente, muito. Uma noite mal dormida, a gente já tem parâmetros de laboratório completamente diferentes no dia seguinte. Então, sim, como tem essa transição para a menopausa, tem noites que os hormônios, sei lá, né, essa transição demora uns 4, 5 anos ou mais até. Então, eu tenho perdido o sono. Então, eu tenho tentado fazer uma higiene do sono, assim, para poder dormir, porque a gente não dorme, fica irritada, a pele fica feia, fica sem viço, começa a dar espinha, começa a dar um monte de coisa. Bom, eu tento ir para a cama cedo, eu tento... Celular, depois das 7 eu não olho mais. Tela, assim, de computador, celular, não durmo, sou muito sensível. Eu tento tomar um banho sempre morno. Eu uso óleo essencial no banho, mesmo que não dê efeito de aromaterapia. O odor, eu pingo umas gotinhas no chão do box. Óleo de que tu usa, Márcia? Eu uso normalmente à noite um de patchouli, eu uso de gerânio quando eu tô menstruada, ou na TPM, que é pra dar ele ajuda a dar uma reorganizada, assim, nos hormônios. Eu uso muito gerânio na TPM. Aliás, tem um monte de vídeos gravados sobre TPM. Eu vi. Pra quem quiser. Então, dormir cedo, né? Como o meu pico de melatonina vai, assim, eu vejo que a minha produção de melatonina tá umas 8h30, 9 horas. Se eu passar das 10, eu não durmo mais. Então, o que eu faço? Eu vou
eu escuto muito o meu corpo, acho que isso é muito importante. Eu preciso deitar mais cedo que o normal. É fora da realidade, mas eu preciso. Então, escutar o corpo. E tu acorda então, cedinho? Hã? E tu acorda cedinho? Eu acordo cedinho e eu janto cedo, eu janto umas 6h30. Depois eu tomo um chá, de coco, uma coisa assim. E aí eu vou pra cama. Acordo cedo. E acho que é isso, né? A alimentação, então de manhã cedo eu tomo meu cacau, que é água com chocolate não, cacau 100%. Eu gosto muito disso, de manhã ou um chá. Tá. Então eu já começo o dia com um balde de antioxidante, que é o cacau, né? Eu boto mais ou menos uns 4 pedacinhos de chocolate 100% na água quente. Mesmo? Nossa, é uma delícia, assim, sustenta muito. E ele eu vou experimentar. Faz. Eu não sei se tu tá amamentando. Não mais. Tá, então pode fazer. Eu não sei se as pessoas têm problema com cafeína. Eu tenho, mas pela manhã ele é super tranquilo. Pega um chocolate 100%, cacau, coloca uns 4, 5 quadradinhos, uma água quente, um pouquinho de cafeína. E ele já vai modulando o nosso bem-estar pro dia. Então é um dia em que eu me irrito menos, eu produzo mais, eu tenho mais bem-estar. Porque ele vai mexendo nisso também. Além de mexer ajudar nas mitocôndrias, né? Eu gosto muito de chocolate mais amargo. E uma vez eu comprei o 100% e eu não consegui comer ele. Eu vou tentar, assim, tomá-lo. Eu achei ele, apesar do meu paladar não ser muito pro doce, eu achei ele super, né, forte, assim. Ele é mesmo, né? Porque não tem nada do doce, né? Não tem nada do doce, ele é quase salgado. Ele é quase salgado. É uma questão de hábito. Vai um pouquinho, se precisar um pouquinho, bota um pouquinho adoça um pouquinho com açúcar mascavo, depois vai tirando. Mas é um ritual maravilhoso, cacau maravilhoso de manhã cedo. Então a alimentação tem muito isso. A pele, eu não durmo sem tirar, eu não uso maquiagem normalmente, né? Como modelo, eu trabalhei muito com maquiagem, então eu não tenho muita paciência. Hoje, por exemplo, com base, e eu uso um filtro solar com pôr. Tá. Eu sempre na frente do pôr. Então, o filtro solar com pôr eu sempre pôr. Eu faço a limpeza na minha pele aí pelas 6 da tarde, porque se for antes de dormir eu tenho preguiça. Então, pode ser uma dica. Faz mais cedo. Né? Não deixa pra os dentes, fio dental, tudo antes de dormir. Faz cedo. Que aí faz direito. Eu tiro, então, o filtro solar, lavo o rosto e passo um hidratante. E depois do hidratante eu faço uma misturinha de um óleo vegetal, rosa mosqueta ou jojoba. Ou tem um óleo de cenoura que é fantástico também, da Terra Flor, que eu amo. E aí tu usa por cima do hidratante isso? Uso por cima do hidratante, porque o hidratante deixa a água, né? E o óleo depois, então ele nutre, mas cria uma barreira para não ter a perda dessa água. Principalmente se você dorme com o ar-condicionado ligado. Sim, para não desidratar. Então, um óleo essencial ali, já bota ou um sândalo, um óleo líbano, que é maravilhoso, um de rosa, se tiver. Se não tiver desses mais, que tem um custo mais elevado, um palma rosa excelente também, de gerânio, para as manchas também é maravilhoso. Legal. E aí coloca, né, uma proporção, por exemplo, coloca uma colher de sopa, né? Eu passo o rosto, pescoço e colo. O óleo, hidratante. Então, uma colher de sopa ou meia colher de sopa, coloca uma gota do olhinho essencial, mistura na palma da mão e massageia bem, né? Para fazer uma massagem assim. Eu passo sempre. Eu tenho a pele sequinha, mas mesmo quem tem pele oleosa, com os olhos que absorve mais rapidamente, de jojoba, super tranquilo. De manhã, eu não lavo o rosto, Anny. Eu só passo um prato. E se eu vier trabalhar com o computador, eu faço o filtro com cor de novo. Bem simples, né? Bem simples. Bem simples. E uma vez por semana eu faço esfoliação. Com algum produto natural também. Sem fragrância, sem nada. Ou eu pego aquele mel que é mais açucarado e passo na pele. E assim, gente, não tenho tempo. Não, gente, assim, ó, tá fazendo... Foi escovar os dentes ou se vai... Eu trabalho em casa, fica mais fácil. Eu já pego um óleo vegetal, passo no cabelo, prendo e já venho trabalhar, deixo uma hora, depois daí eu vou fazer escova, eu vou no salão assim. Dá pra fazer. Otimizando, né?
deixa lá agindo no cabelo. Às vezes faz uma máscara e, claro, se não tiver com a câmera aberta dá pra mas fazer. A esfoliação dura o quê, Anny? 40 segundos. Sim, é muito rápido. Muito É rápido. muito rápido, não tem como não fazer isso uma vez por semana. Belas dicas. E procedimento, Márcia, tu faz algum? Tu já fez? Sim. Abriu mão? Como é que tá teu pensamento sobre isso? Eu faço Botox desde os meus 29, eu acho. Eu comecei com 24. Então. Eu faço cada 6, 8 meses. Uhum. Eu deixo assim, sabe? Uhum. Eu não tiro tudo, porque daí fica muito estranho. Uhum. E eu faço uma coisa que eu gostei muito, muito. Que é, como é que chama? Sculptra. Que é o bioestimulador de colágeno. Tu fez no rosto, eu acho que dói horrores. É uma coisa assim, pra mim dói horrores, mas eu achei o resultado excelente. Uhum. Excelente. Porque ele vai agindo depois de uns meses, né? Isso. E ele é como se ele fosse redensificando a pele. Eu não gosto de preenchimento, porque a gente vê um cara aqui, né? Eu não gosto, eu acho muito feio. Então eu faço, ele vai redensificando a pele, assim, então vai dando. Ele não chega a puxar, mas é como se ele desse uma. Exatamente. Ele aumenta a produção de colágeno, né, na área. Então é uma bela forma. Eu sempre falo, praticamente todo mundo tem indicação depois dos 30 anos, mas para aquela mulher que deseja ao longo do tempo não parecer estranha, né, envelhecer de uma forma... é o que eu sempre falo, isso que tu falou é um discurso meu lá na clínica, a gente vai envelhecer. Se tu estiver aqui todo mês e fizer todos os procedimentos possíveis, ainda assim você vai envelhecer. Isso é celular, isso é... Não tem como, né, cronológico, o nosso corpo, ele vai sofrer envelhecimento, rosto, corpo, cabelo, tudo, ossos. Então faz parte. Tem que ter um ciclo que acontece como tudo na natureza. E tu sabe que eu mostrei a tua foto pra uma amiga? Tu pode envelhecer com conforto, né? Com uma pele que esteja bem hidratada, que não fica repuxando, né? Isso. Ter um conforto. E fazer alguns procedimentos que né? Esses sim são os máximos que eu faço. Preenchimento eu não gosto. Mas assim... Tá linda. Eu mostrei a tua foto pra uma amiga, né? Disse, vou gravar com a Márcia, olha que linda que ela tá. Ela disse, esse lábio tá preenchido. Eu falei, acho que não. Eu acho que esse lábio é da Márcia, pelo que eu me lembre. Ela tem um lábio super lindo e não tem nenhuma característica de estar preenchido. Ou quem tá fazendo de uma forma assim, né? Que não dê pra perceber. Mas eu imaginei que tu... Enfim, até pelos teus pensamentos que tu compartilha, que tu ia mais por essa linha natural. E eu acho que tu escolheu 2 belos procedimentos para te manter assim, porque são preventivos, né? E de uma forma natural. Assim, vão aparecer as marcas, mas talvez, né? Assim, com um pouquinho mais de conforto. Mas já parece, né, Anny? Se a gente pudesse, a gente dava uma esticada, não deixava nunca a marca, porque assim... mas tudo bem, né? É que nem tu falou, basta estar vivo, né? Isso que a gente... Envelhecer é estar vivo, né? Que bom que a gente pode. Então, né, gente, menos ansiedade. Até a indústria cosmética tem um movimento muito bacana agora, que é Stop Age... Stop Age Anxiety, que é sobre ansiedade, enfim, né? Focando nessa coisa... vamos parar de usar esses nomes anti-age, stop age, né? Não existe isso. Vamos ter uma pele que a gente tem, mas deixá-la bem hidratada, confortável, bem tratada, com cara com viço, com luz, com viço, né? Acho que Márcia, eu sei que a gente precisa te liberar também, então eu vou pedir para ti falar sobre os teus planos agora para 2023, né? Se tem alguma novidade, como é que estão os teus planos para breve? Então, para breve, para 2022, ainda para fim de ano, nós temos o lançamento dos meus produtos. Vai ser agora já, 2022? Em dezembro. Ai, parabéns, que legal. É uma linha que eu me dediquei muito, assim, que nós ficamos na formulação 2 anos. Eu fiquei 2 anos só usando ela para eficácia. Então a gente primou muito primeiro natural, 100% natural. Isso é uma coisa que eu não abro mão, é natural de verdade.
Depois é uma linha que tem uma forma de uso diferente, inédita, que não existe ainda. E é uma linha que é muito tecnológica, né? Porque a gente queria muita eficácia, né? A gente quer que dê resultado, Claro. senão a gente não consegue abandonar os convencionais. E hoje a gente já tem possibilidade. Então, esses 2 anos fazendo a fórmula e vai e volta, a gente chegou exatamente no que eu queria. Que legal. Eu imagino o trabalho. Quer dizer, eu nem consigo imaginar, né? Porque são muitos testes até, né, conseguir. Nossa, muito. E a gente trouxe assim, o que tem no mundo de tecnologia. Então, é um filho, né? É um projeto. Legal. Muito apaixonada, que eu me dedico o dia inteiro, muito apaixonada, e que é o que eu gostaria de poder encontrar e comprar para minha pele. Então, eu que sempre fui louca no cosmético, em tratamento, em cuidar, é o que eu gostaria de ter para tratar minha pele. Então, que legal, a gente vai aguardar quando tu fizer o lançamento. Tu nos comunica, a gente vai conhecer com o maior prazer. Assim, eu sou uma curiosa, né? Uma testadora oficial, eu adoro experimentar novos cosméticos e ainda mais, né, com esse valor todo agregado da naturalidade, de ser um produto assim tão, né, desenvolvido tão proximamente por ti, então vai ser um prazer testar ele. Tenho certeza que vai ser um sucesso. As pessoas vão comprar essa ideia, com certeza. Eu acho que as pessoas vão gostar muito, principalmente pelo que ele oferece de praticidade, assim, que é inédito. Então, eu acho que mesmo quem tem preguiça não tem como não usar. Então, que legal. É muito prático. Márcia, então a gente vai esperar, ansiosas. Muito obrigada, Márcia, pelo teu tempo, né, pelos ensinamentos, porque a gente aprende muito, né? A gente sempre precisa aprender muito, né? Essa questão do natural realmente ainda é uma incógnita, né? E para dermatologistas a gente tem uma certa ignorância sobre isso, então eu fico feliz em estar te ouvindo, né? E poder conversar com minhas pacientes sobre essa possibilidade também, né? E poder ajudar elas, né? Eu tenho pacientes interessadas nisso já, então, nossa, assim, agregou muito para minha vida profissional também. Eu sempre aprendi contigo também. Foi um super prazer. Que bom. Vou te agradecer, vou te deixar aí seguir teu dia, que eu sei que tá cheia de afazeres. E te desejar todo o sucesso do mundo que tu já tem, mas agora com a tua linha, que ela seja aí um sucesso e, né, muito bem recebida. A gente vai adorar conhecê-la. Também. Márcia, um beijo. Obrigada. Obrigada eu. Tchau, tchau. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast Reflexo com essa pessoa maravilhosa, né? Tô muito feliz com o nosso podcast hoje. Espero que vocês gostem também. E dúvidas, a gente vai responder futuramente aí com a Márcia.